Oi, tudo bem? Desculpa a voz um pouco rouca, tá? Mas esse vídeo é para te ajudar a definir se tu quer investir em fundos imobiliários, se deve ou se tu não deve. Primeiramente, fundos imobiliários eles são divididos em duas categorias. São as categorias de papéis e as categorias de tijolo. O que seria isso? Os fundos imobiliários de papel são aqueles que tu investe em dívidas do setor imobiliário. Então, aquilo que a gente faz investindo em CRIs e LCIs, eles fazem pela gente. Então são fundos de investimento em que tu coloca o teu dinheiro lá e eles compram diversos CRIs e LCIs também, mas principalmente CRIs, e eles te pagam os retornos desses investimentos. Quando a gente investe em CRIs diretamente, a gente pode receber os juros a cada 3 meses, 1 ano, mas principalmente a cada 6 meses. Só que quando tu está investindo em um fundo de investimento imobiliário que investe em CRIs, tu vai receber renda mensalmente. E eles também vão investir em diversos CRIs, diminuindo o teu risco, diversificando os investimentos e muitas vezes conseguindo rentabilidades muito acima daquilo que tu conseguiria se investisse diretamente. Meu nome é Jefferson Erhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto. Agora com fundos de tijolo, tu está comprando uma participação em shoppings ou lajes corporativas, galpões logísticos, diversos tipos de fundos de tijolo, tá? Daí fica um pouquinho mais complexo do que investir simplesmente em dívida, né? No caso, o mais parecido com a renda fixa são sim esses fundos imobiliários de dívida, são esses fundos imobiliários de papel. Agora, quando a gente vai para um fundo de tijolo, a gente compra uma participação nisso e espera que esses aluguéis venham todos os meses. Mas e se a vacância ficar muito grande? Ou se o inquilino não pagar? Então, tem outros pontos que são muito importantes nesse tipo de investimento. Então é importante tu conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais. Se esse fundo tiver uma vacância física muito grande e talvez uma vacância financeira muito grande, ou seja, tu está recebendo menos aluguel, talvez esses aluguéis que tu vai receber não paguem aquilo que tu investiu. Talvez esse rendimento fique muito baixo, né? E daí esse é um outro ponto de investir em fundos imobiliários na bolsa de valores. Se esses rendimentos começam a cair, ou se as pessoas começam a perceber que não vale a pena investir naquele fundo imobiliário, a cota começa a cair. E daí, além de tu estar recebendo um dividendo, né, um aluguel talvez não tão bom, o preço daquilo que tu colocou começa a cair também. Então, se tu tinha uma cota por R$ 100, talvez ela comece a ser negociada a 98, 97, 95, 90. Se tu quiser vender a tua cota em algum momento e ela teve essa desvalorização, tu pode acabar perdendo dinheiro. Então, por isso que na renda variável, tu precisa conhecer um pouco mais e mais para o longo prazo. Não tem como tu colocar, por exemplo, numa reserva de emergência, né? Porque até pode pagar mais, mas já pensou se tu está recebendo 15% de rendimentos isentos no ano de aluguéis, só que a tua cota desvalorizou 10%? Então, esse investimento já não foi muito bom, né? Na renda fixa, tu vai receber aquilo que tu contratou. No fundo de investimento imobiliário, depende de diversos fatores, porque existe um gestor cuidando desse teu investimento. Pode ser que tu ganhe muito mais, mas dependendo do prazo que tu precisa desse teu investimento, tu pode acabar perdendo. Tem um risco maior atrelado a esse investimento. Mas como eu gosto de frisar sempre, se tu for sair da renda fixa, comece com fundos de investimento imobiliário. Tu pode começar com os de papel e depois com os de tijolo. Se tu não é inscrito aqui no canal, já te inscreve e ativa as notificações, que sai vídeo toda segunda-feira às 19 horas e um vídeo ou outro, às vezes eu posto às quintas-feiras. Vamos supor que tu compre uma cota que esteja a R$ 100. Ele está com um dividend yield de 1% ao mês. Ou seja, a cada R$ 100 que tu tem lá, tu vai receber R$ 1 de aluguel todos os meses. Eu digo todos os meses só para simplificar, porque se por um acaso os aluguéis caírem, que nem eu comentei, tu pode receber menos. Se eles subirem, tu pode receber mais. E se a cota cair, esse dividend yield, mesmo recebendo R$ 1, esse R$ 1 sobre R$ 90 fica mais do que 1%, né? E se essa cota subir de 100 para 110, a mesma coisa. Mesmo recebendo R$ 1, esse R$ 1 sobre 110, também ele vai ficar menos de 1%. Tu pode ter uma rentabilidade ganhando aluguéis ou com a valorização da tua cota. Como os fundos imobiliários pagam aluguéis todos os meses, a oscilação do valor da cota é muito menor do que em ações. Por isso é muito mais seguro começar com fundos imobiliários. E quais são os benefícios de se investir em fundos imobiliários? O primeiro deles é o valor da cota. Existem diversos investimentos que tu consegue investir por até R$ 10 uma cota. Então é super inclusivo.
Segundo, tu recebe aluguéis todos os meses. Para tu conseguir isso na renda fixa é um pouco mais complicado, tu precisa de algumas estratégias. Terceiro, tu recebe esses cupons de juros, né, vamos dizer assim, ou os aluguéis, isentos de imposto de renda. Quarto, tem uma alta liquidez, então tu consegue se desfazer das tuas cotas facilmente na renda variável. E por último, é uma alta diversificação. Tu consegue investir em diversos imóveis com um valor de cota de 10, 100 reais. Então facilita muito a diminuir o teu risco de investir talvez em imóveis, né, diretamente, onde tu precisaria de um valor muito alto de capital investido em somente um ativo. E quais são os pontos de atenção aqui? Cuidado com as oscilações de mercado. Então, às vezes, tu comprou por 100 reais, mas a cota pode cair bastante. Então, não é só porque o dividend yield está alto que tu não pode perder capital com esse investimento. Então, daqui a pouco a rentabilidade está boa, mas o valor da cota diminuiu. Segundo, muito cuidado com o gestor. Daqui a pouco ele faz más alocações e tu acaba perdendo dinheiro com isso. Então, tu tem que confiar no gestor, tem que conhecer o gestor para saber se ele está fazendo um bom trabalho. Então, tem que ter mais conhecimento, né? Terceiro, tem que tomar cuidado com as vacâncias. Daqui a pouco tem alguém que saiu do imóvel e tu começa a receber menos, né? Quarto, tu não tem garantias de recebimento dos aluguéis no futuro. Pode mudar a qualquer momento, né? A gente não tem certeza do que vai acontecer no mercado. E quinto, a maior burocracia de se investir na renda variável. A partir do momento que tu investir em fundos imobiliários, tu é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E dependendo de quanto que tu mexe nessa tua renda variável, entre compras e vendas, começa a aumentar bastante a burocracia para tu fazer a declaração no ano seguinte. Se tiver qualquer dúvida, sugestão de novo vídeo, escreve aqui embaixo que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau.